Oi, gente! O meu grupo é o grupo 3 e nós ficamos responsáveis pela proposição 15. Meu grupo é formado por Tassiara, Cláudia, Ziziane, Kelly, que sou eu. Mas antes da gente fazer um estudo sobre a proposição 15, é importante a gente relembrar alguns conteúdos já vistos na disciplina. Grupo cíclico. O que é um grupo cíclico? Um grupo multiplicativo G será chamado grupo cíclico se, para algum elemento A pertencente a G, se verificar a igualdade G igual a A. Nessas condições, o elemento é chamado gerador do grupo G. Ou seja, o que é um grupo cíclico? Quando a gente tem um elemento que gera um grupo multiplicativo, a gente chama esse grupo de grupo cíclico, beleza? Aí vem algumas definições importantes que nós já vimos, que é isomorfismo e homomorfismo. Vamos lá. Seja f de g uma função, de g a j, um homomorfismo de grupos. Se f for também uma bijeção, então será chamada de isomorfismo de grupos, isomorfismo de grupo G no grupo J. Vamos lá. Aí a gente sabe que o isomorfismo é quando é homomorfismo e quando tem uma bijeção. Aí, mas o que é homomorfismo? Dá-se o nome de homomorfismo de um grupo G, asterisco, num grupo J, multiplicação ou ponto, a toda aplicação quaisquer que sejam x, y pertencente a G, implica que f de x operado com y é exatamente igual a f de x operado com f de y. Lembrando que a operação, a primeira, resulta na segunda operação. Beleza, gente? E para a gente definir se é um homomorfismo, a gente precisa de 3 passos. O primeiro passo é definir quem é o meu primeiro grupo. O segundo passo é definir quem é o meu segundo grupo. E o terceiro passo é ver se vale a operação f de x operado com y tem que ser igual a f de x operado com y, sejam x e y pertencentes a G. Aqui a gente tem um diagrama de Venn, onde a gente tem uma representação de um homomorfismo. Porém, para que seja isomorfismo, a gente precisa também que, além de homomorfismo, a função seja bijetora. E o que é uma função bijetora? A função bijetora é quando a gente tem uma injeção e uma sobrejeção. Ou seja, a bijeção é uma função injetora que também é sobrejetora. Beleza? E o que é uma função injetora? Se eu tenho meu A diferente de B, isso implica que o meu f de A é diferente de B. Ou, se eu tenho o meu f de A igual ao meu f de B, implica que o meu A é exatamente igual a B. Em outras palavras, o meu elemento de A ele vai estar associado a 1 e apenas um elemento de B. Aqui a gente tem um diagrama de Venn, onde a gente tem uma representação de uma função injetora, tá vendo? O meu elemento aqui ele está associado a 1 e apenas um elemento de B, tá vendo? Aqui a gente tem uma representação de uma função que não é injetora. O que é? Por que não? Porque eu tenho 3 elementos de C que está associado a apenas um elemento de D. Para ser injeção, isso aqui não pode acontecer, beleza? E aí a gente tem sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Quando o contradomínio é exatamente igual à imagem.
Ou seja, além de eu ter 1 para 1, eu ainda tenho que, no meu contradomínio, não vai sobrar ninguém. Aqui, ó, eu tenho esse elemento associado a esse elemento associado a esse elemento. Não tem ninguém aqui sozinho, né? Aqui eu já tenho um elemento sobrando, 2 elementos, na verdade, sobrando. Se eu tenho 2 elementos sobrando, isso indica que ela não é uma função sobrejetora. Beleza, gente? Continuando. Aí vem um conceito muito importante para a gente relembrar, que é o da cardinalidade. O que é cardinalidade? Cardinalidade, gente, nada mais é do que a medida da quantidade de números de um conjunto, ou da quantidade de elementos, vamos dizer assim, de um conjunto, beleza? E quando que dois elementos eles são têm a mesma cardinalidade? Ó, conjuntos. 2 conjuntos A e B possuem a mesma cardinalidade se existe uma bijeção, que a gente acabou de ver. O que é a bijeção? Quando eu tenho uma função que é sobrejetora e também injetora. Ou seja, uma função que seja simultaneamente injetora e sobrejetora entre eles, beleza? E aí a gente vai ver um exemplo. A gente vai ver aqui um exemplo onde a gente tem dois conjuntos. Meu conjunto A é finito e formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8, beleza? O meu conjunto B também é finito e formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. Vamos lá. Quantos elementos eu tenho no conjunto A? Ó, eu tenho 4 elementos no meu conjunto A. Quantos elementos eu tenho no meu conjunto B? Eu também tenho 4 elementos no meu conjunto B. Logo, A e B têm a mesma cardinalidade. O que é isso? A e B possuem a mesma quantidade de elementos, que é exatamente igual a 4. No conjunto finito, gente, isso é muito simples de visualizar. Porque se eu tenho a mesma quantidade de elementos, eu sei que eles têm a mesma cardinalidade. Beleza. Porém, num conjunto infinito, como por exemplo, o conjunto E, que é formado por 0, 2, 4, 6, que nada mais é do que os números pares não negativos, beleza? Ele tem a mesma cardinalidade do conjunto N, que N é o conjunto dos números naturais. Mas aí surge uma dúvida, mas por que se K eu só tenho os pares e K eu tenho os números naturais e mesmo assim eles têm a mesma cardinalidade? Por quê, gente? A cardinalidade no conjunto infinito, ele é definido pela quantidade, pela ligação. Ou seja, se você tem uma bijeção, se você tem uma injeção e uma sobrejeção entre conjuntos, você pode afirmar que eles têm a mesma cardinalidade, mesmo eles sendo infinitos, beleza? Ó, por que eles têm a mesma cardinalidade? Uma vez que a função é uma bijeção de n para n, beleza? Então, se a função é uma bijeção, a gente pode dizer que eles têm a mesma cardinalidade, ou seja, a mesma quantidade de elementos. É um conceito complexo de compreender, mas que quando você compreende, você consegue associar. Então, relembrando, se o conjunto ele é finito, a gente conta a quantidade de elementos e verifica se eles são iguais. E aí a gente diz que tem a mesma cardinalidade. Se um conjunto ele é infinito e existe uma função que é uma bijeção de um conjunto para o outro, um exemplo aqui seria, por exemplo, f de n
é igual a 2N, né? Então, a gente teria aqui uma bijeção. Dessa forma, a gente pode dizer que o conjunto E ele tem a mesma cardinalidade do conjunto N. Certo, gente? É importante que a gente se aproprie dessas questões para a gente entender a nossa proposição 15. Beleza? Então, vamos lá. Ó, se G igual a A, então a gente sabe que aqui é um conjunto cíclico gerado pelo elemento A, né? Se G igual a A é um grupo cíclico que cumpre a condição do caso 1. E qual é o caso 1? O caso 1 que nossa amiga Cláudia explicou, né? Que A elevado a R diferente de A elevado a S implica que R diferente de S. Então, a aplicação de Z para G definida por F de R é igual a A elevado a R. É um isomorfismo de grupo. Vamos lá, gente. A gente já viu que a gente tem um isomorfismo quando? Quando a gente tem um homomorfismo e uma bijeção, correto? Ó, de que é uma bijeção, a gente pode dizer... O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o meu grupo cíclico gerado pelo meu elemento A, já que é uma bijeção, que ele está dizendo aqui que é homomorfismo, então se é homomorfismo, é uma bijeção, a gente pode dizer que o meu conjunto G, o meu grupo G, gerado pelo meu elemento A e o Z, que é o conjunto dos números inteiros, tem a mesma cardinalidade. Ou seja, eles têm a mesma quantidade de elementos, ou ainda eles estão associados por uma função que representa uma bijeção. Ó, se eu sei que eles têm a mesma cardinalidade, então eu posso dizer que o meu conjunto G, assim como o meu conjunto inteiro, né, Z, ele é infinito. Por quê? Se eles têm a mesma cardinalidade, isso implica que o meu G também é infinito. Daí surge uma outra coisa, ó. Grupos que obedecem ao caso 1 são grupos cíclicos infinitos. Por quê? Porque todo grupo que obedece ao caso 1, a gente pode perceber aqui, ó, que tem a mesma cardinalidade de grupos infinitos, então eles também são grupos infinitos. Então, eles são grupos cíclicos infinitos, se obedecem ao caso 1 que a gente já viu aqui em cima. Beleza? E para completar, gente, ó, todos grupos cíclicos infinitos são cópias do grupo aditivo Z. Beleza? Então, a gente tem aqui a nossa proposição 15, que implica nessas 4 observações que a gente fez aqui. Gente, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a explicação da nossa proposição. Eu agradeço a atenção e bons estudos.